paz do Senhor, que Deus pode nos abençoar neste dia. A paz do Senhor para todos meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Quero já nesse momento pedir oração ao pastor José Carlos de Lima, pastor das Assembleias de Deus aqui na Paraíba, e também a toda a mesa diretoria, para que venha o Senhor continuar dando saúde, graça e sabedoria a ele. Ao nosso pastor Rosildo aqui em Ailandra, também é carente das nossas orações, a qual assumiu o trabalho aqui, precisa de muita graça na hora de fazer as suas mudanças. Quero ministrar hoje uma palavra como título, Na Vontade de Deus. Quando as coisas na vontade de Deus, que nós possamos concordar. Quero pegar um texto também conhecido, queiram ou não, a Bíblia em si, quase todos cristãos já conhecem variedades de passagens. Eu quero falar aqui, pegar um texto para falar. Quero falar sobre vale. E aqui eu vou pegar o texto do Vale de Ossos Secos, profeta Ezequiel, a qual Deus usou muito ele. E muitas das vezes Deus falava com ele. E muitas das vezes levava a ele o vale para falar com ele. Diz o texto aqui: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dizes: ossos secos, ouve. Ossos secos, ouve. A palavra do Senhor. Vou ficar até aqui para a gente abordar esse assunto. Até o momento que Deus falou para ele profetizar sobre esses ossos secos e ouvir a palavra do Senhor. A gente vai abordar assuntos aqui, muitas vezes polêmicos, falar sobre alguns vales, o que esses vales representam na Bíblia Sagrada, e que a palavra de Deus nos mostra passagens aqui em que o povo de Israel esteve muitas das vezes no vale. Estar no monte é uma coisa, mas estar no vale é outra. E às vezes, até mesmo as nossas vidas, às vezes, quando estamos no monte, nós agimos de uma forma.
Mas quando estamos no vale, é outra. E quando Deus leva para o vale, não é fácil. Então, a palavra de Deus fala do vale da batalha. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 14, do 9 ao 11, fala do vale da batalha. Nós não vamos abordar agora, olhar lá. Já em Oséias, capítulo 2, verso 14 e 15, fala também do vale da esperança. Em Joel 3, 14 ao 18, fala do vale da decisão. Em 2 Crônicas 20, do 16 ao 20, vai falar do vale da bênção. Agora, em Ezequiel, Deus começa agora a profetizar, dar uma mensagem a Ezequiel. Não foi só no vale de ossos secos que Deus o levou, mas Deus levou para outros vales, assim como o vale também da humilhação, né? Então, vamos observar aqui que cada vale desse tem um significado. Não sei qual é o vale que você esteja agora, nesse momento, para passar por ele. Se você está em uma batalha, se você está em uma esperança, se você está em uma decisão, se você está em uma bênção ou se está em uma humilhação. Não vou aqui ainda abordar mais outros vales, mas quero prender um pouco ao profeta Ezequiel. Porque o Senhor transportou o profeta primeiramente para o vale de Teol-Abibe, que está aqui registrado no capítulo de número 3, vale de Teol-Abibe. Diz assim a palavra de Deus. No versículo de número 12, e levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz grande, estrondo, que dizia: bendito seja a glória do Senhor desse lugar. E ouvi o barulho das duas asas dos animais, que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim aos do cativeiro de Teol-Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Veja bem, a maneira que o Espírito conduziu, mostrou para ele aqui, mostrou ao povo que estava cativo no cativeiro, e depois Deus entrega uma mensagem para ele, dizendo que ele ficou ali 7 dias pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu
da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Então, a maneira de Deus falar com o profeta e entregar uma mensagem para falar da parte de Deus o que precisava. E o atalaia era um porta-voz, era um mensageiro. E o mensageiro, quando recebe da parte de Deus uma palavra, como Deus disse para Jeremias falar para o povo, quer que ouça ou quer que deixe de ouvir, mas entregue a palavra. Aí veja bem, aí Deus pega agora o profeta depois disso e conduz ele para Jerusalém. Aí vamos ver aqui que no capítulo de número 8, Deus conduz ele para Jerusalém. E aí eu vou pegar o versículo 4 aqui. Para meditar aqui. E eis que a glória do Senhor de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E o versículo que antecede, que é o 3, diz assim: estendeu a forma de uma mão e me tocou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visão. Trouxe ao profeta em visões de Deus, até a entrada da porta do palácio de dentro, colocada a imagem ali dos ciúmes, que provoca ciúmes. Deus leva o profeta, levanta ele, ele sente o levantar do chão, pegou ele pelos cabelos e agora começa a mostrar umas visões ali de Jerusalém. E uma delas foi essa, a visão da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Agora observe bem. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E eu levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, na porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Aí Deus fala assim para o profeta: e me levou à porta do átrio, onde olhei e eis que havia um buraco na parede. Aí que Deus vai levando o profeta, mostrando em visões Jerusalém, o estado de Jerusalém, e começa agora
profetizar, porque Deus mostra o que está acontecendo. Aí veio aqui, ele disse: filho do homem, cava agora naquela parede. E eu cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles estão fazendo. E entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede e de todo arredor. Mas não ficou só aí. Deus começou a mostrar as abominações ali. Aí Deus pega agora e leva, depois conduz o profeta para a aldeia. E quando Deus conduz o profeta agora para a aldeia, Deus revela ao profeta dessa forma, olhe bem. Aí Deus revela ao profeta, quando conduziu agora para a aldeia, diz aqui: depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, pelo Espírito de Deus. E se foi a mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ele não foi imprudente. Ele continuou como atalaia de Deus, que é Deus que levanta. Não é que a pessoa às vezes tem graça, tem dom da oratória, não, porque Deus levanta verdadeiros homens de Deus para falar, quer que ouça, quer que deixe de ouvir. Aí Deus vem falando para o atalaia, que Deus sempre aqui coloca nessas passagens de Ezequiel, o profeta, sempre fala ele como atalaia, porta-voz, mensageiro. Tem gente que quer ser mensageiro, mas não tem a mensagem. Aimás era mensageiro do povo de Israel. Ele era a pessoa de levar a mensagem. Mas não é porque ele era um mensageiro que todas as mensagens estavam incumbidas a ele. E teve esse dia que não era para ele levar a mensagem. Quem tinha que levar a mensagem era Cusi. Que tem mensagem adequada para quem sabe entregar. E Deus vai usar quem Ele quer. Agora observe, lá vai Aimás na frente, chega lá para entregar mensagem para Davi, o rei, e não entregou, porque ele não tinha a mensagem por completo. Ele correu na frente de Cusi para entregar, mas não tinha a mensagem completa. Aí depois chega Cusi e entrega a mensagem falando sobre a morte de Absalão, que tinha se rebelado contra ele, tentado levar o povo todo para ele, para ficar contra Davi, ungido de Deus. Mas tudo bem. Aí a palavra de Deus continua dando assim a entender: a matança para fora do muro é o símbolo do cativeiro da dispersação. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio de causa rebelde, e que tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, porque é casa rebelde. Não só Deus falou para
o profeta Ezequiel, mas como também falou para Jeremias. Povo de dura cerviz, que vira o rosto fácil. Não só para o próximo, como também para Deus. Aí ele diz assim: tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles. E teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Deus dá um parecer para ele fazer, para que o povo olhasse, visse e entendesse a mensagem só com essas atitudes. Aí Deus pega agora o profeta, e não ficou só aí, o capítulo todo Deus mostra para o profeta isso. Agora, depois disso, Deus leva ele para o vale de ossos secos. Aí as visões que Deus estava dando para o profeta Ezequiel, ela encerra no vale de ossos secos. E quando nós olhamos Provérbios capítulo de número 9, a palavra de Deus relata o seguinte. Provérbios capítulo 9, diz a palavra de Deus, capítulo 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. E para o homem, diz a palavra de Deus, que há caminhos que para o homem parece perfeito, para o homem. Mas diz o texto que é caminhos de morte. Não é diferente que o coração do homem considera o seu caminho. Ele considera, ele faz o seu caminho. Agora olha bem, quando somos levados para o vale, ou deserto, porque um vale é dois montes e o vale é lá embaixo. No vale você não pode esperar nada ali, no vale. Vale ou deserto. Mas quando somos levados ao vale ou deserto, aí o ser humano que acha que os caminhos dele é segundo o coração e que acha que os caminhos dele é ele que tem que escolher os caminhos que parece que é perfeitos, muitos querem começar no monte. Ninguém quer ir para o vale. Quem quer ir para o vale? As pessoas querem procurar os melhores lugares, as melhores posições, quer estar diante de holofote, diante de luzes. As pessoas querem estar brilhando, cheio de honrarias. Por isso que eles querem começar já no topo, lá no monte, mas não quer ir para o vale. Então nós vamos entender o seguinte: Moisés teve que iniciar no deserto após a saída do Egito. Moisés teve que ir para o deserto. Não foi já, sabe, quando era para dar livramento de vida e ser criado ali
no Egito, entender tudo sobre os egípcios. Veja bem, mas ele não estava aprendendo nada com Deus ali não. Ele adquiriu grande sabedoria ali no meio do povo egípcio, mas ele precisava andar com Deus. Diz o texto, capítulo de Êxodo, capítulo de número 13, diz o texto que, aí no verso de número 17, e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armado. E diz o texto que Moisés, aí com essa saída do Egito, pegou os ossos também de José, como havia ele já falado, para não deixar. Ele profetizou que o povo ia sair do Egito. E assim, quando começaram a sair, aí pegou os ossos de José. Quando nós observamos aí o capítulo de número 17, diz assim, e depois toda a congregação dos filhos de Israel partiram para o deserto de Sim, pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim, e não havia ali água para beber. Deus procurou de todas as formas conduzir Moisés e o povo pelo deserto, ao ponto que, quando nós olhamos aqui a palavra de Deus em Deuteronômio, diz assim o texto, olha, e te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardaria os meus mandamentos ou não. Te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viveria só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então é Deus que guia, é Deus que conduz, Ele leva para saber o que é que vai ter no coração do homem. Por isso, eu te digo, está no vale da decisão, está no vale da humilhação, está no vale da esperança, porque para conseguir chegar no vale da bênção, tem os processos para passar. Deus quer... Meus amados, eu fiquei sem internet, tive que dar essa parada no vídeo, mas eu vou concluir e fazer a segunda parte. Amém? Primeira parte, vamos para a segunda.
É Deus que conduz por vale para saber o que tem no teu coração. O que é que está tendo no teu coração nesse momento que você está atravessando? Pense bem, saiba que Deus está no controle, tá certo? Vamos para a segunda parte.